Existe uma síndrome psicológica que ela não está formalmente, catalogada no DSM. E essa síndrome, ela é chamada de síndrome do sobrevivente. Ela está ligada à culpa de ter passado por um grande trauma e ter sobrevivido. E um personagem que apresenta características, dessa síndrome é o personagem Joel, do The Last of Us. Mas antes de começar, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e enviar esse vídeo para os seus amigos. Na história, nós vemos personagens como o Joel, a Ellie e a Tess, que estão sobrevivendo a esse mundo pós-apocalíptico e que estão com uma missão, de levar a Ellie até uma certa comunidade na qual há uma esperança que ela possa ser a cura para essa infestação. E hoje nós falaremos do personagem Joel, que ele é um cara que ama a sua família, que é composta pela sua filha Sarah e pelo seu irmão Tommy. No início, da série e do game, ele perdeu a sua filha, por conta que um policial ele recebeu ordens para que eliminasse tanto ele, como a Ellie. Porém, o Joel sobreviveu e a Ellie infelizmente morreu. Anda, vem, levanta, meu amor. Vem. Então, desencadeou diversas reações negativas no Joel. Na psicologia, existe um termo chamado de síndrome do sobrevivente e ela foi observada pela primeira vez lá na década de 60 e ela foi elaborada pelo psiquiatra Robert. E nesses estudos foi observado em sobreviventes do Holocausto e seus descendentes. E tempos depois foi observado também em pessoas que passaram pelas tragédias de Hiroshima e Nagasaki. E o principal sinal que a pessoa ela esteja com essa síndrome, ela culpar-se pela morte dos outros, ou seja, as pessoas veem a sua sorte de ter vivido como um resultado do sacrifício da vida de outra pessoa. E se essa sensação ela crescer, ela pode evoluir para um luto bastante complicado e pode levar até essa pessoa para a depressão. Isso vai gerando outros sintomas, que podem ser físicos, psíquicos, comportamentais, como por exemplo a ansiedade, o nervosismo, perturbações do sono, depressão, alterações bruscas do humor, pensamentos negativos. E a pessoa com essa síndrome, ela também luta internamente para encontrar algum significado do desastre. Então o Joel, além de ter perdido a sua filha, ele perdeu ela no próprio aniversário. Ou seja, um mês que significa mais um ano de vida para ele, só traz lembranças terríveis, de que ele perdeu a pessoa mais importante da vida dele. Então, depois de 20 anos, a série nos mostra o Joel com outra cara. Um homem que depois da morte da filha, ele virou um contrabandista e ele só tentava sobreviver a toda aquela loucura que estava acontecendo, tanto no mundo exterior, como também uma loucura no mundo interior dele. E além de ter todas essas características de luto pela morte da filha, o Joel ele ainda tem que se preocupar em um cenário apocalíptico, onde para muitas pessoas não teria mais chances de sobrevivência e ele perderia toda a esperança. Mas o Joel ainda terá obstáculos e perdas, mas a partir de um novo vínculo que se forma com a Ellie, pode trazê-lo de volta a ser quem ele era antes. E a Ellie, que no começo é como se fosse um peso, uma carga, algo que eles precisam levar para acabar uma missão, depois ela se torna alguém muito importante na vida do Joel e se torna como se fosse uma filha para ele, na qual ele tentará protegê-la de todas as formas. Apesar de ser um cara mais fechado pelas coisas que aconteceram com ele, ao longo do tempo ele começa a se desafogar, ele começa a dar uma nova chance para ele. E uma das cenas muito importantes de se falar é a cena na qual o Joel, a Ellie e a Tess estão em estado de alerta por conta do policial que achou eles. Então o Joel ele se lembra de como a sua filha foi morta, que foi justamente por um policial. Então ele se vê naquela mesma situação do passado. E em um momento, ele parte para cima do policial para que aqueles acontecimentos do passado não acontecessem novamente. Ou seja, ele estava com medo de perder a Ellie, e também a Tess.
Isso já foi alvo de estudos por cientistas do Instituto de Zuckerman, da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, né? E foi publicado também pela revista Neuron, onde os cientistas eles queriam saber a resposta de como o cérebro ele associa eventos a situações diferentes, né, para formar um trauma. Então eles fizeram experiências com ratos, né, e descobriram que no hipocampo, que é uma região do cérebro, né, que é responsável pela memória, existe um mecanismo que constrói pontes, né, no decorrer da vida das pessoas. E essa ponte ela ajuda o nosso cérebro a fazer associações, né, entre atividades que aparentemente são aleatórias, mas que possuem algum padrão em comum. Exemplificando isso, né, seria uma mulher que está caminhando com o namorado, né, ela ouve um barulho estrondoso e percebe que o marido ele foi baleado. E depois de muito tempo, né, ela ouve um outro barulho qualquer, né, aleatório, e isso vai servir de gatilho para ela relembrar o que aconteceu no passado, né, dela, que foi o tiro que o marido levou. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Tanto o Joel como qualquer outro personagem também de The Last, eles são personagens muito complexos e daria para fazer diversos vídeos sobre eles. Mas por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comente também outros personagens para serem analisados e mande também esse vídeo para todos os seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!